Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11 que diz: Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só repetindo no começo, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Outro dia, minha filha me fez uma pergunta que me fez pensar um pouco. Por que as pessoas, ao estarem pregando, gritam? E aí eu comecei a ficar pensando um pouco justamente sobre isso. E aí eu me lembrei também, na sala de aula, por que o professor precisa gritar? E sabe, muitas vezes, certas vezes a gente dá um grito para chamar a atenção, né? E isso é normal, mas tem horas que esses gritos, as pessoas começam a pregar gritando por um outro motivo. E é a mesma coisa dentro de sala de aula. Hoje o professor, ele não tem autoridade, muitas vezes ele não tem autoridade mais de sala de aula. Somos cobrados por domínio de sala de aula, mas como é que nós podemos ter domínio e autoridade em sala de aula se a autoridade parece que é dado aos filhos pelos pais, pela a liderança mais alta da escola, parece que é dado aos filhos, aos alunos, e a gente fica meio que, a gente vai para chamar atenção, eles fazem o que querem, se sai de sala de aula, recebe uma tapinha nas costas, porque já sabe que se for para mais uma instância maior, não vai acontecer nada mesmo. Então, a gente meio que está sem autoridade em sala de aula. Então, o grito é feito para poder tentar ter autoridade sobre a situação. E, de certa forma, dentro da igreja, é do mesmo jeito, só que de uma forma um pouco diferenciada. Quem dá a autoridade a você pregar, a você falar, é Deus. Se você pegar as escrituras, muitas vezes você não ouve os apóstolos gritando. Por quê? Porque eles falavam com a autoridade que Deus os dava. Mas tem horas que nós, como pregadores, nós, sim, eu, gritamos porque deixamos a autoridade de Deus de lado e usamos da nossa autoridade, da nossa conduta de homens para tentar impor os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos ensinamentos. Deixamos a palavra de Deus de lado. E quando isso acontece, o que é que acontece? Precisamos de uma autoridade mais forte. Então, por isso, gritamos. Mas a palavra do Senhor diz: se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui, ó, oráculos de Deus. Declaração inspirada, ou seja, fale o que Deus nos dá para falar. Deixa os nossos pensamentos, nossos ensinamentos de lado e deixa Deus falar aos corações do povo. Mas parece que nós queremos ser o Espírito Santo. Nós queremos agir. Então,
Aquele que está lá na frente, que começa a pregar e gritar, é porque ele já não tem mais a autoridade de Deus de estar falando aquelas coisas. Meu querido amigo, meu querido irmão, você hoje está falando com a autoridade de Deus ou com a autoridade de homem? Ah, de acordo com fulano, de acordo com cicrano. Não é assim. Fale com a autoridade de Deus, para que Deus sempre seja glorificado e não você. Pensa bem sobre isso. Reflita sobre isso. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe e até o nosso próximo. Antes do café.